Bom, pessoal, é o seguinte, continuamos com as nossas resoluções do EPICAR Prova 2015. E por que a gente está fazendo essas questões aqui? Porque são questões bastante interessantes e que nos ensinam muita coisa para a FGV e para o INSPER, beleza? Então, você que está querendo FGV e INSPER, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu curtir aí e aproveita tudo que a gente tem aqui de material, beleza? Olha só, primeira coisa que a gente vai fazer com esse exercício é ler o enunciado, certo? E colocar os dados aqui, ok? Uma das curvas radicais de uma montanha-russa será construída de modo que, quando observada, percebe-se a forma de uma parábola como mostra a figura. Será possível alcançar a maior altura, 280 metros, aqui, certo? Em dois pontos essa curva distantes 900 metros um do outro. Foi bonzinho, né? Deu desenho. E a descida atingirá o ponto mais baixo da curva a 30 metros do solo, como se vê na figura. Beleza, foi muito bonzinho, ajudou demais o desenho. A distância horizontal entre o centro da roda dianteira do carrinho 1, que eu coloquei aqui, certo? E o centro da roda traseira do carrinho 3, que eu coloquei aqui, certo? E aí você fazia essa ligação, você ia ver que ia ficar retinho assim. Quando esses centros estiverem a 70 metros do solo, então aqui, ó, eu vou colocar 70 metros, beleza? Bom, beleza. Aí você leu, você identificou que a sua resposta será isso aqui. E aí, você precisava de um pensamento-chave, que é o seguinte: quando eu tenho uma parábola envolvida com distâncias geométricas, eu projeto. Certo? Essa é a regra master. Sem essa regra, seria meio complicado fazer, porque você teria que usar uma geometria aqui um pouco complicada, ok? Então, repetindo, se eu tenho uma parábola e esta parábola está envolvida com distâncias geométricas, eu projeto. Fechou? Gravou isso, você vai resolver todas. Já caiu no Enem várias vezes, ok? Então, o que eu fiz? Eu projetei ela, ok? Eu coloquei ela no plano cartesiano. Quando você coloca ela no plano cartesiano, você pode equacioná-la, ok? Através de uma equação do segundo grau, porque é uma parábola. E aqui, no caso, né, é uma parábola de concavidade voltada para cima, tá bom? Então, olha só. Eu vim aqui e encaixei a minha parábola num plano cartesiano. O que aconteceu? Veja só. Aqui, ó, tá vendo que o vértice dela está a 30 metros do solo? Então, eu peguei o 0 e 0 aqui. Isso aqui você pode fazer da maneira como você achar melhor, certo? Essa foi a minha maneira. Coloquei o 0 e 0 aqui, então eu coloquei ela aqui a 30 metros acima. Ou seja, esse ponto aqui, ó, vai ser o ponto 0 para x e 30 para y. E esse cara aqui será o vértice. Concorda? Beleza. Ela tem essa boca aqui de 900 metros, né? Como eu coloquei ela aqui em cima do eixo de simetria, então ficaria 450 para cá, 450 para lá. Então aqui, ó, essa coordenada de x seria 450, né? E aqui nesse ponto é o ponto máximo que tem 280 metros de altura. Então ela atingiria aqui o 280, passando pelo ponto 450 para x e 280 para y. Para trás, aqui, né, ela ficaria com menos 450 para x e os mesmos 280 para y. Beleza? Olha só, depois que você projetou, aí o que você faz? Aí você elabora a sua resposta, né? Nossa famosa tática aqui, ó, foco na resposta, baseado na parábola projetada, ok? Então vamos ver o que é essa distância aqui, lá na nossa parábola projetada. Vamos colocar esse ponto e esse ponto, ó. Eles seriam um ponto aqui e outro ponto aqui, certo? Aqui eu teria um x1,
aqui eu teria um x2. Só que esse x1 e esse x2 compartilham o mesmo y, que é o 70. Concorda? Então, esse ponto aqui seria o ponto que x1 e 70. Esse ponto aqui seria o x2 e 70. E a minha resposta, o meu D, seria o quê? Seria x2 menos x1. Concorda? Se eu obter x2 e x1, eu consigo a minha resposta e acabou o meu exercício, que é a minha distância. Certo? Então, o que eu tenho que encontrar? Certo? Eu sei que esses pontos, né, que pertencem x1 e x2, compartilham o mesmo y. Então, se eu encontrar a equação dessa parábola e substituir y igual a 70, eu descubro dois valores para x e aí eu tenho meu x1 e meu x2. Concorda comigo? Então deixa o like aí no vídeo. Deixa aí o like no vídeo. É sério. Você concordou comigo? De novo. Se eu encontrar essa equação, a equação dessa parábola, ok? E substituir y igual a 70, eu vou obter dois valores para x. E aí eu faço a diferença entre eles e acabou o meu exercício, que é o meu D. Concorda? Então já elaborei aqui todo o fluxo na minha cabeça. O que eu preciso? Da equação da parábola. E depois eu faço y igual a 70, obtendo x1, obtendo x2. Tirou foto? Beleza. Então, agora, como que eu acho essa equação da parábola? Bom, parábola é uma equação do segundo grau. Então, espera aí que eu tenho várias opções. Y é igual a ax² mais bx mais c. Quando eu uso essa opção aqui? Nunca, porque ela é a pior de todas. Ela só atrapalha a sua vida. Isso aqui, você monta 3 incógnitas, 3 equações e quase morre de tanto fazer conta, ok? Evita usar esse modelo. Y é igual a x menos x' x menos x duas linhas, onde x' e x duas linhas são as raízes da equação, certo? Quando que você usa esse modelo? Quando você tem raízes mais um ponto, porque esse ponto te ajuda a achar o A. No meu caso, eu não tenho raízes, concorda? Da minha parábola, pela forma que eu projetei. Então, eu não vou usar esse modelo. E eu tenho esse formato aqui, que é o y igual a x menos x do vértice mais y do vértice, aqui ao quadrado. Y é igual a x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Quando que eu uso esse modelo? Quando eu tenho como dado, né, do meu exercício, os vértices e mais um ponto. Ok? Aqui, pessoal, eu falei para vocês, nunca usa. É porque realmente é um pior lugar, mas ele é a última opção. Você tem que ter 3 pontos quaisquer para usar ele, tá? Eu falo que nunca é porque dificilmente um exercício de vestibular vai trazer esses 3 pontos quaisquer para você encontrar nesse modelo aqui. Porque isso demanda muito tempo, que é um tempo que você não tem no vestibular, certo? Então, normalmente esses exercícios vêm com o quê? Vêm com um ponto notável, pelo menos. Quem que é esses pontos notáveis? Ou vértices ou as raízes. Aí, você tem que ter essas duas aqui na sua cabeça. Ok? Então tá. Tá anotado, tira print. E agora a gente já sabe qual que a gente vai usar, né? A gente vai usar essa, que é a nossa forma canônica, né? Por quê? Porque aqui eu já possuo o vértice. Beleza? Então vamos lá. Bom, baseado no meu gráfico, eu tenho o vértice. Esse vértice, ele é
0 para x e 30 para y. Ok? Então, aqui eu tenho o meu x do vértice, aqui eu tenho o meu y do vértice. Tranquilo? Vou substituir aqui dentro. Dei uma limpada aqui no quadro para a gente ter mais espaço, né? Vou substituir esse vértice aqui. Vou ficar y é igual a x menos x do vértice é 0 ao quadrado, mais o y do vértice, que é 30. Então, y é igual a x ao quadrado mais 30. Agora, eu preciso de um ponto qualquer para eu descobrir o a. E eu tenho aqui, ó, 450 e 280. Vou trazer esse ponto para cá. X, y, né? Então, eu fico com 280 é igual a vezes 450 ao quadrado mais 30. 280 menos 30 é igual a 450 ao quadrado. 250 é igual a 450 ao quadrado. A é igual a 250 sobre 450 ao quadrado. Então, na prova, o que você faria? Você deixaria desse jeito, né? E carregaria isso aqui. Concorda? Que era isso que você faria? Então, feito isso, e baseado aqui nessa equação, né? Eu vou chegar que o meu y é igual a 250 sobre 450 ao quadrado, né? Vamos ver o que acontece. X ao quadrado mais 30. Essa é a minha equação. E aí eu cumpri aqui o meu passo 1. Concorda? Agora, para eu determinar a minha resposta, que no caso seria o x1 e o x2, basta substituir o y igual a 70. Certo? Já está bem escrito aqui a sua resposta, né? E a forma como você conseguir ela. Então, vamos substituir lá e ver o que acontece. Normalmente, pessoal, quando vem conta difícil no vestibular, ela vem dessa maneira para que você carregue ela e aí haja simplificações lá na frente, né? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer o quê? Nessa equação aqui, eu vou fazer y igual a 70 para eu descobrir dois valores para x. Então, eu vou substituir. Vai ficar 70, que é igual a 250 sobre 450 ao quadrado, x ao quadrado, mais 30. Eu vou trazer esse 30 para cá, então vai ficar 70 menos 30 é igual a 250x ao quadrado sobre 450 ao quadrado. 40 é igual a 250x ao quadrado, 450 ao quadrado. Vou jogar esse número para cá. Vai ficar 40 vezes 450 ao quadrado. Isso é igual a 250x ao quadrado. Ok? Bom, vamos continuar sem usar a calculadora, porque lá na hora você não teria. 40 vezes 450 ao quadrado sobre 250. Eu vou cortar. Olha só o que aconteceu. Eu fico com x ao quadrado, que é igual a 4 vezes 450 ao quadrado sobre 25. Fazendo x é igual a mais ou menos, porque serão dois valores, né? 4 vezes 450 ao quadrado sobre 25, eu fico com mais ou menos 2 vezes 450, né? Aqui está o quadrado, sai fora normal, sobre 5. 2 vezes 450 dá 900 sobre 5. Isso dá mais ou menos 180. Então, eu sei que o meu x1 é igual a menos 180, porque eu localizei ele aqui nessa posição, certo? No lado esquerdo. E o x2 será mais 180. Viu a importância de carregar o número? Se você tivesse tentado fazer aquela conta,
talvez você se prejudicaria e muito, e talvez até perderia a questão, faltando uma continha para você terminar e acertar, né? Então, para fechar, o meu D, ele é o quê? x2 menos x1. Então, o meu D, ele vai ser 180 menos 180. Então, eu fico com 180 mais 180. Então, o meu D fica sendo 360. Certo? Beleza? Bom, muitos ensinamentos nessa questão, né? O primeiro deles é a regra que eu falei para vocês, que é projete a parábola, ok? Depois, um foco na resposta, né? E aí tudo se desenvolveu, beleza? Se eu te ajudei com esse vídeo, deixa seu curtir aqui e se inscreve aí no canal para você acompanhar as resoluções que entram todo dia aqui no canal, beleza? E se você deseja passar na FGV ou no INSPER, conta com a gente sempre aqui, beleza? Valeu!